Olá, bom dia, meus amigos do Facebook, das redes sociais, por onde chegar essa live. Estou aqui no meu trabalho e por um momento me deu vontade de interagir com os companheiros, amigos aí do Facebook, que sempre a gente está interagindo. E nesse momento em que estamos vivendo, um momento muito especial, digamos assim, um momento delicado no nosso país. Então é hora de interagirmos, conversarmos com os nossos companheiros, nossos amigos e expor a nossa opinião, ver o nosso ponto de vista e saber também do ponto de vista daqueles que estão do outro lado. Nós temos aí um movimento que já se arrasta por 40 dias na frente dos quartéis do Exército Brasileiro, de pessoas que integram um grupo que não se convence de que a eleição foi de forma clara. Eu não quero me posicionar nem de um lado nem do outro, quero agir nesse momento aqui, como jornalista, imparcialmente falando. Houve indícios de que as eleições, segundo o Exército, que fez o acompanhamento, que fizeram aí um trabalho com relação à eleição de 2022, a suspeita ela já vem desde 2018, nós sabemos disso, O eleitor também sabe disso, inclusive esses movimentos aí que estão na frente dos quartéis, eles não têm uma liderança específica, é a revolta do povo demonstrada, demonstrada sem a necessidade de uma liderança para dizer assim, não, nós vamos fazer isso, e o povo aderiu, não, isso aí foi por iniciativa popular, iniciativa do povo, inclusive isso poderia ter um respeito maior por parte das autoridades, uma vez que a Constituição nos dá o direito de manifestação, sem violência, em qualquer ponto do país, desde que não infrinja o direito de ir e vir das pessoas, E levando em consideração que as pessoas estão em frente aos quartéis, protestando por algo que eles não aceitam. Isso é normal em toda democracia, nós sabemos que esses protestos existem, ainda porque há indícios de que o presidente do TSE e também membro do STF, o ministro Alexandre de Moraes, na opinião das pessoas e também no pouco conhecimento pouco conhecimento que a gente tem das leis do país, mas temos o nosso conhecimento suficiente para entender que houve por parte dele assim um certo abuso de autoridade, com relação a algumas decisões tomadas por ele, que foram consideradas arbitrárias. Inclusive, nós temos aqui uma ação impetrada contra ele no STM, no Supremo Tribunal Militar, que as pessoas estão comentando, e é verdade. Neste momento, eu estou aqui com o meu computador aberto, eu entrei, tive acesso ao número, eu entrei no site do Supremo Tribunal Militar, no STM, e pude constatar que, de fato, há uma representação criminal, contra o ministro Alexandre de Moraes, impetrada aí no dia, se não me engano, dia 5, essa ação criminal contra o ministro Alexandre de Moraes, onde vai dar, eu não sei, que é o Tribunal Militar, a gente não tem acesso a tudo, mas eu tenho acesso ao número, ao número do processo que está aqui. Nós vamos deixar aqui para que você possa também ter o conhecimento, o processo de número 7.839.44/2022 7000000. Esse é o número do processo que você pode estar entrando aí no STM e constatar a representação
de crime, notícias de crime, né? No Superior Tribunal Militar. O relator é o Arthur Vidal de Oliveira, do assuntos, né? Aqui tem os assuntos, que é direito processual penal, prisão preventiva, está aqui. Representado o senhor Alexandre de Moraes e o representante Wilson Issal Coressawa, né, que é o ex-ministro, Wilson Issal Coressawa, contra o Alexandre de Moraes, e está acompanhado pelo Ministério Público Militar também, né? Os advogados, representante é o advogado Wilson Issal Coressawa, né, que é um ex-juiz, e o procurador-geral da Justiça Militar. Então, nós temos aí esse processo de fato está em andamento, não é conversa fiada, não é fake news, porque eu acabei de acessar o site e eu vou deixar também nas inscrições da live para que você possa ter acesso aí ao processo, né? Que você possa também acompanhar. Então, nós temos, de fato, isso está acontecendo. Eu não sei onde vai dar, né? Mas existe um pedido de prisão preventiva aí impetrado no STM contra o ministro Alexandre de Moraes pelas arbitrariedades, segundo a ótica do advogado Wilson Issal Coressawa, né? Que é ex-juiz, também tem um conhecimento profundo das leis do país, e nós vamos esperar o desfecho disso. Tendo em vista que foi convocado novamente, né, todos os brasileiros vão estarem à frente dos quartéis aí, né, não por ninguém, mas pelo grupo que já está lá, né, que são milhares de pessoas que já estão lá em Brasília, e convocaram novamente para que mais pessoas se façam presentes em Brasília para reforçar o movimento de que eles não aceitam e não vão aceitar, né, a troca de faixa do presidente, levando em consideração que eles não tiveram as eleições limpas, né? Segundo a reivindicação, é que as eleições não foram transparentes como deveriam ser. E existe também a questão do relatório que não foi passado para o Exército estar conferindo. Se houve ou não houve fraude, enfim, essas coisas existem, está acontecendo, e isso é que está gerando cada dia mais desconfiança nas pessoas. Inclusive, ontem o movimento avançou, né, foi mais ousado, pedindo para que o presidente assinasse a 142, né, que é a GLO, perdão, e aí eles pediram com canetas na mão para que o presidente assinasse, para que o Exército tomasse a frente de tudo para conduzir o país neste momento de crise, que eu acharia, assim, expondo a minha opinião, eu acho que deveria, agora é momento de dar uma direção para o nosso país, né? E já chega, nós temos que caminhar, avançar, nós sabemos que nós vemos aí as propostas de governo do presidente Lula, nós conhecemos as propostas de governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E as propostas de governo ditas, né, colocada aí pelo o presidente eleito, Luiz Inácio da Silva. Essas propostas não vão de encontro ao interesse da grande maioria do povo brasileiro, né? Inclusive, há pessoas do próprio partido, né, simpatizantes e eleitores do próprio Lula, que não aderiram às propostas depois da eleição, que foram propostas contrapostas, na verdade. Na eleição, antes da eleição, foi prometido uma coisa, e agora, depois de eleito, a proposta foi outra. Então, isso acontece, né, no meio político. As propostas não têm consistência na ótica da grande maioria. São propostas que vão em desacordo com o interesse social, e o que, de fato, as pessoas estão
requerendo simplesmente a transparência na eleição, levando em consideração que eles não consideram eleito de forma legal o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa reivindicação vai perdurar, não adianta, porque o povo já tomou a frente e eles não vão desistir com facilidade, né? A população não vai desistir, sabe que quando o povo quer, o povo consegue. Eu acho que relutar contra isso seria uma coisa quase que negativa, né? Seria inútil. O povo sabe o que quer, não adianta querer tirar esse mérito do povo brasileiro. E nesse momento, né? Estou aqui hoje, dia 9 de dezembro de 2022, né? Aqui onde estou 9 horas e 44 minutos. Nesse momento, nós estamos vendo que a frente dos quartéis está cada vez mais aumentando o número de pessoas aderindo aí o movimento popular, né? Também há um grupo da esquerda que está se mobilizando, que tem os simpatizantes. Claro que agora que nós vamos tirar a prova dos 9, né? Saber quem de fato está com a razão. Nós vemos que o movimento popular está crescendo, as estradas. Ontem à noite nós vimos muitas estradas, muitos BRs aí sendo fechados novamente, e o movimento cresce porque o povo não vai aceitar, né, a eleição da forma que foi, não foi tão transparente como deveria ser, com a exigência do povo, que isso o povo, quando os governantes entenderem, tanto os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, tem que entender que a soberania é o povo que é soberano, é o povo que tem. Se o povo exige e quer saber se houve ou não houve fraude, se tem ou não tem, a transparência não ficou claro, de forma clara, não ficou de forma transparente aí as eleições. Há uma necessidade, houve indícios, gerou desconfiança, isso é natural, porque a população não estaria revoltada como está se não houvesse indício de fraude nas eleições. Então, o que deveria fazer é mostrar esses relatórios que não foram mostrados, né? O DNA das urnas, que não foram mostrados, esse documento aí tão importante, né? Já dito por muitos técnicos de importância tremenda, não foi mostrado. E é simplesmente isso que o povo quer, a transparência total das eleições, para dizer que fulano ganhou, fulano perdeu. É uma coisa que vai perdurar por muito tempo. Isso aí vai gerar um prejuízo, um desgaste em todo o país, um desgaste econômico, um desgaste social, moral, de todas as formas ao nosso país. Por quê? Porque a imprensa internacional, o mundo todo já sabe, né, que o país, que o povo brasileiro suspeita de que houve, né, fraude nas eleições presidenciais do ano de 2022. Então, isso vai perdurar por muito tempo, é inevitável. E ainda digo mais, ainda vou mais longe. Se continuar do jeito que está, eu, particularmente, minha opinião particular, diria que o presidente Lula não subirá a rampa do Palácio como presidente. Isso aí é fato. Ele não será diplomado se continuar do jeito que está. O povo não vai deixar isso acontecer. Então, aí é a hora que o Exército vai ter que agir, porque sem a segurança do Exército não tem como o presidente assumir a cadeira, ser diplomado, né? Se tornar o diplomata. Então, o que acontece é que isso não vai acontecer. O povo está revoltado e nós sabemos que o povo não vai abrir mão, e cada dia mais está engrossando aí o número de pessoas na frente dos quartéis de nosso país, e isso vai gerar aí um problema muito grande, um desgaste muito grande economicamente, de todas as formas, ao nosso país. Mas há necessidade de transparência. Existiam muitas arbitrariedades, todo mundo viu nitidamente, né, a posição do presidente do TSE, né, isso que conotou-se, deu a entender que ele estava tendo um lado, né, que ele estava favorecendo mais um lado, e isso gerou revolta nas pessoas. Claro que gera revolta nas pessoas quando a gente percebe, né, quando as pessoas percebem
que estão sendo enganados. Isso vai gerar muito problema e as autoridades que criaram essa situação agora vão ter que resolver. Se não resolver, o povo vai resolver. É só esperar para ver. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Vamos esperar o melhor pelo nosso país.